Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos, que alegria nos encontrarmos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. Nós que ao longo desta 14ª semana do tempo comum, seremos convidados por Deus a ir ao seu encontro, a irmos ao encontro de Jesus com as mãos repletas de fé e de esperança. A exemplo do Evangelho de hoje. Nós ouvimos o Evangelho em que Jesus realiza 2 curas. Cura a filha de Jairo, a menina ressuscitada, Talita, e cura a mulher hemorroíça. E como nós precisamos entender que Jesus, ao curar essas 2 mulheres, ele está começando a mostrar ao povo judeu que todos nós somos iguais em dignidade e em valor diante de Deus. Porque para o judaísmo, a mulher não tinha valor. A mulher era desprezada, era tratada como coisa. Tanto é verdade que quando uma mulher casava, ela fazia parte do patrimônio, dos bens do esposo. Jesus, ao curar essas 2 mulheres, começa a devolver a ordem original à realidade humana. Fazer com que a mulher, que também foi criada à imagem e semelhança de Deus, ocupe o seu lugar, retome a sua dignidade. Depois precisamos também entender que essas 2 mulheres têm algo em comum. Talita, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, ela tinha 12 anos de idade. A mulher hemorroíça, que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, também 12. E como nós precisamos entender que o número 12, na teologia bíblica, tem um significado importante. Não somente as 12 tribos de Israel, mas tem um sentido de plenitude, de totalidade. Por isso Jesus realiza o máximo da plenitude, da totalidade, ressuscitando a menina, curando a hemorroíça, porque ele é plenitude. Lembra, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele próprio disse: Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, em vida em abundância. Por isso, aquilo que o antigo Israel, as 12 tribos, experimentavam, começa a ser transformado pelo novo Israel, pelo Messias, pelo Salvador, pelo Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Mas para isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos verdadeiramente ir ao encontro de Jesus com as mãos cheias de fé e de esperança. Assim nos ensinam os santos padres da Igreja. Santo Agostinho vai dizer para nós que toda esta realidade do Evangelho aconteceu na casa de Mateus. Na liturgia de sábado que passou, nós víamos Jesus na casa de Mateus,
ao redor da mesa fazendo uma refeição com muitos pecadores e cobradores de impostos. Os fariseus o criticavam. Hoje, a continuação daquele evangelho, Jairo, chefe da sinagoga, entra na casa de Mateus. E ele, sendo chefe da sinagoga, judeu, o que faz? A palavra de Deus diz, ele inclina-se profundamente. E aqui Santo Agostinho vai dizer que este ato de inclinação significa que Jairo reconheceu Jesus como Deus, porque o judeu não se inclina diante de um homem. Jairo se prostra, porque pela fé e pela necessidade de ver a sua filha viva, ele reconhece Jesus como Deus. Depois, assim nos ensina São Jerônimo. A mulher hemorroíça, ela era uma judia. E nós sabemos que a mulher que sofria de fluxo de sangue, ela não podia viver na cidade. Ela não podia entrar nas casas, porque ela era considerada impura. Jesus, quando se dirige à casa de Jairo, no meio do caminho, a mulher hemorroíça consegue também, pela fé, alcançar o Senhor. E como ela alcança? De pé, ombro a ombro? Não. Ela também se prostra. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que aquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, veio por detrás e tocou a barra do manto de Jesus. E nós sabemos que a barra fica embaixo. Ela se prostrou, ela se curvou, a exemplo de Jairo, porque também reconheceu Jesus como Deus. Iluminados por esta palavra, hoje eu e você somos convidados também a renovar a nossa fé. A nossa fé em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que veio ao mundo para que tenhamos vida. Mas para isso, eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos ir ao encontro dele, cheios de fé, cheios de esperança, para que tudo aquilo que era velho dê lugar ao novo, dê lugar ao Deus que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria e de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.